Oi pessoal, a malária é causada por um parasita que foi descoberto há quase 150 anos. E mesmo com todas as tecnologias atuais de vacinas, ainda é bem difícil desenvolver uma contra essa doença. Mas no fim de junho desse ano de 2021, pesquisadores dos Estados Unidos publicaram dados bastante animadores de uma nova vacina contra a malária. Mas que vacina é essa? Qual tecnologia que ela usa? E por que é tão difícil desenvolver uma vacina contra a malária? Relaxem aí, vamos entender um pouco sobre a malária e ver os resultados promissores dessa vacina. Cheguem mais! Olá, unicientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em biotecnologia, e no vídeo de hoje vamos entender por que é tão difícil fazer uma vacina contra a malária e ver os resultados animadores da eficácia de uma nova vacina experimental contra essa doença. Mas antes, se vocês gostam de ciência e querem ficar sempre informados das pesquisas mais recentes que estão em andamento pelo mundo, já se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Também compartilhem com todos os contatos de vocês e nos sigam em todas as redes. Valeu mesmo! De início, vamos ver algumas informações básicas da malária. Essa doença é causada por um parasita do gênero Plasmodium. Atualmente, nós conhecemos 5 espécies que causam doenças em humanos, sendo que o Plasmodium falciparum é o predominante no mundo. E no Brasil, o Vivax também causa uma grande quantidade de infecções. A transmissão para humanos acontece através da picada de mosquitos do gênero Anopheles. Esses mosquitos são diferentes daqueles que transmitem o vírus da febre amarela e dengue, por exemplo. Como podemos ver no mapa, a incidência de malária no mundo é maior em regiões próximas da linha do Equador, principalmente na África. No Brasil, grande parte dos casos se concentra na região norte do país. E mesmo não afetando todas as partes do mundo, apenas em 2019, quase 230 milhões de novos casos e mais de 400 mil mortes por malária foram registradas, sendo 94% desses números na África subsaariana, afetando na maioria crianças de até 5 anos. Uma das coisas intrigantes do Plasmodium é que ele foi descoberto há quase 150 anos, por volta do ano de 1880. Mas até hoje, poucas vacinas têm se mostrado úteis contra a doença que ele causa. Uma das explicações para isso é a dificuldade de montar uma resposta imune correta contra parasitas em geral. Para se ter uma ideia, até hoje não temos vacinas aprovadas contra parasitas humanos. Apenas as vacinas que vamos ver aqui contra a malária são as mais avançadas. Outro motivo é a própria complexidade do Plasmodium, já que seu ciclo de vida é extremamente complexo. De modo simplificado, ele possui 2 fases, uma na qual o parasita se desenvolve no mosquito e a outra depois que ele entra no corpo humano através da picada do Anopheles. E essa segunda parte, vamos olhar um pouco mais a fundo para entender o funcionamento da vacina. Nesse estágio, o mosquito injeta o Plasmodium no nosso sangue, que está em uma das fases de seu desenvolvimento, chamada de esporozoito, abreviada como SPZ. Guardem esse nome, porque ele vai ser bem importante para entender a vacina. Esse esporozoito se locomove para o nosso fígado, invade as nossas células e começa a se multiplicar. O parasita fica por lá de 1 semana até 1 mês, e não causa sintomas nesse período. Depois disso, o Plasmodium assume a forma de merozoito e infecta as hemácias do nosso sangue. É a partir desse ponto que os sintomas começam a aparecer e podem até levar à morte em horas ou dias, caso a pessoa não procure atendimento em seguida. Depois de invadir e se multiplicar nos eritrócitos do sangue, o parasita segue com seu desenvolvimento até voltar ao mosquito novamente. Nesse vídeo, não vamos ver essas etapas em detalhes, já que para entender a vacina, basta conhecer o processo de infecção apenas até o momento da entrada nas células vermelhas, que é a parte chamada de fase pré-eritrócitos. Em relação às vacinas, existem 2 tecnologias que se mostram bastante promissoras contra a malária, e ambas buscam combater o parasita na forma de esporozoito que comentamos, que é o estágio presente no mosquito e injetado no nosso sangue. A vacina mais avançada desenvolvida até hoje é chamada de RTS-S. Ela possui na sua formulação uma proteína que o Plasmodium usa para invadir as nossas células, chamada de CSP. E para tentar aumentar a resposta imune contra esse alvo, ela também inclui uma proteína do vírus da hepatite B, que já é aprovada como vacina para humanos, e outros componentes que estimulam a ativação de diversas respostas do nosso corpo. Essa vacina já passou pela fase 3, mas ainda está sendo estudada, e teve seu uso autorizado na África em crianças de 6 semanas até 17 meses, com uma eficácia que varia de 25% até 50% dependendo da idade. Recentemente, uma versão aprimorada dela aumentou a eficácia para mais de 70%. A outra tecnologia é um pouco diferente. No caso, o esporozoito vivo é extraído do mosquito, tratado com radiação para que perca grande parte de sua capacidade de multiplicação, e assim, ele é injetado na pessoa. Essa ideia é interessante
porque o Plasmodium se replica um pouco no corpo da pessoa vacinada, dando chance de montar uma resposta imune contra vários componentes do parasita, e não apenas contra uma proteína. Dessa forma, alguns estudos reportaram com consistência mais de 50% de eficácia com essa tecnologia e algumas variações dela. Considerando o sucesso dessa estratégia, a nova vacina desenvolvida e testada nos Estados Unidos também usa esporozoítos vivos, só que dessa vez eles não são atenuados, e sim usados totalmente vivos com total capacidade de infecção e multiplicação. Obviamente, se o parasita fosse simplesmente injetado na pessoa, ele causaria a doença e não atingiria o nível de segurança necessário para uma vacina. Por isso, a estratégia dessa vacina também envolve o uso de remédios antimaláricos. Então, além de receber a vacina viva, os participantes foram medicados com pirimetamina ou cloroquina. Esse primeiro medicamento atua no Plasmodium enquanto ele está se multiplicando no fígado, enquanto a cloroquina atua quando o parasita está tentando se multiplicar nos eritrócitos. Portanto, todas as pessoas foram monitoradas para garantir que as drogas estavam impedindo a replicação excessiva do parasita usado na vacina. E, de fato, ela se mostrou bastante segura, sem eventos adversos relevantes. Esse teste clínico, que é de fase 1 e 2, utilizou um esquema de 3 doses com 1 mês de intervalo. E uma coisa interessante é que, em vez de esperar até 1 ano para avaliar a eficácia, esse estudo foi feito com uma infecção experimental dos participantes, 3 meses após a 3ª dose. Ou seja, o Plasmodium causador da malária foi injetado para simular uma infecção real. Claro, tudo com acompanhamento e controle dos pesquisadores e médicos. Assim, os resultados mostraram que 7 das 8 pessoas vacinadas e tratadas com pirimetamina não tiveram a doença com o mesmo Plasmodium da vacina, resultando em mais de 87% de eficácia. Quando uma outra cepa do parasita foi usada para simular a doença, no caso, uma variante que foi isolada no Brasil, inclusive, 7 de 9 pessoas foram protegidas, resultando em quase 78% de eficácia. E no grupo vacinado que recebeu cloroquina como tratamento, os resultados foram ainda mais animadores, já que 6 das 6 pessoas não desenvolveram a doença com a cepa de origem brasileira, que é diferente da usada na vacina, chegando então a 100% de eficácia. No grupo não vacinado usado como controle, todas as 12 pessoas que receberam tanto o Plasmodium da vacina quanto do Brasil desenvolveram malária. Com isso, esses resultados mostram que usar remédios como a cloroquina, que atua no Plasmodium quando ele está nas hemácias, parece ser a melhor estratégia para desenvolver uma vacina viva contra a malária. Cabe ressaltar que, mesmo sendo resultados bem empolgantes, esses testes foram feitos em poucas pessoas e ainda precisam de mais estudos. Uma questão importante sobre essa vacina, além da funcionalidade, é sobre a produção. No caso, o parasita é extraído diretamente do mosquito, o que quer dizer que a produção tem que ser em um grande centro de criação de mosquitos. No momento, existem empresas trabalhando para aprimorar esse processo e permitir que essa vacina possa ser produzida em larga escala, caso seja aprovada. E vocês? O que vocês acharam dessa ideia de usar parasitas vivos, tanto na vacina quanto na infecção simulada? Eu também fiquei bem interessado em saber como será feita a produção dessa vacina em mosquitos. Deixem nos comentários o que vocês acharam sobre isso. Quero saber o que vocês pensam. Pessoal, as vacinas são de fato o assunto do momento. Não só por causa da pandemia, mas também porque diversas outras doenças como a malária estão tendo avanços importantes. Claro, além da vacinação, existem outras estratégias para prevenir a malária, como controlar os mosquitos, por exemplo. Mas a vacina ajudaria e muito na luta contra essa doença. Se vocês gostaram dessas informações, já curtam o vídeo e nos sigam no Instagram e no Twitter. Também se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos e compartilhem para que cada vez mais pessoas fiquem informadas sobre ciência. Valeu pelo apoio de vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.